Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ângela Natel. Muito obrigada por seguir, por ouvir, por compartilhar, curtir e comentar aqui no canal. Seja muito bem-vindo aos cursos que são disponibilizados diariamente aqui gratuitamente. E você também é muito bem-vindo a participar e adquirir os cursos que ofereço. Está sempre na descrição de todos os vídeos as instruções de como conhecer, se informar e se inscrever nesses cursos. Então vamos para a leitura da semana. Eu quero ler um trecho deste livro aqui, Psicologia Social do Racismo, estudos sobre branquitude e branqueamento no Brasil. Quero ler um trecho do artigo chamado Branquitude, o lado oculto do discurso sobre o negro. Grande parte das manifestações racistas cotidianas são clandestinas e mal dimensionadas. Os legados cumulativos da discriminação, privilégios para uns, déficits para outros, bem como as desigualdades raciais que saltam aos olhos, são explicadas e, o que é pior, frequentemente aceitas através de chavões que nenhuma lógica sustentaria, mas que possibilitam o não enfrentamento dos conflitos e a manutenção do sistema de privilégios. Assim, ainda que os impactos do racismo se manifestem de modo diverso na vida de negros e brancos, não é incomum a tendência a fugir ou esquecer as condições de discriminado e de discriminador. É comum que pessoas que se inscrevem voluntariamente num curso sobre relações raciais se considerem ou sejam consideradas progressistas e estejam interessadas nos problemas sociais e muitas vezes engajadas em diferentes formas de luta contra a opressão. Ao discutir sobre racismo, elas esperam abordar uma opressão que está lá, na sociedade, e não em algo que as envolva diretamente ou que envolva a instituição da qual fazem parte. Nem sempre estão desejosas de admitir que, se são brancas, em alguma instância são beneficiárias do racismo. Por outro lado, a condição de discriminado, sempre associada ao insucesso, incompetência e inferioridade, nem sempre é assumida prontamente. Dessa forma, em diferentes momentos, o tema pode provocar reações intensas e contraditórias nos participantes, tal como dor, raiva, tristeza, sentimentos de impotência, culpa, agressividade, etc. Não raro, por conta desses sentimentos, surgem argumentações que visam desqualificar o debate, colocar em dúvida dados estatísticos que estejam sendo apresentados, tentativas de relativizar o problema com expressões que já se tornaram clássicas, do tipo, os gordos e os japoneses também são discriminados, ou, a mais frequente, culpabilizar os próprios negros. Mas os próprios negros se discriminam, os negros não assumem sua identidade, etc. É fundamental uma leitura acurada dessas reações por parte do educador, uma vez que costumam ser manifestações acabadas da ideologia da democracia racial brasileira, que, como bem coloca Carlos Rasenbaum, traz em seu cerne a negação do preconceito e da discriminação, a isenção do branco e a culpabilização dos negros. Essa negação aparece frequentemente quando não queremos enfrentar uma determinada realidade, quer porque não desejamos nos ver como sujeitos de determinados tipos de ações, quer porque temos interesses nem sempre confessáveis em jogo. Ou ainda porque aceitar a realidade do racismo significa ter que realizar mudanças. Mudar, por exemplo, no sentido de reconhecer que muitas vezes aquilo que orgulhosamente classificamos como mérito está, na verdade, marcado também pelo privilégio. Ou seja, numa sociedade racializada, ser branco sempre faz diferença. Dito de outra maneira, negros, nas mesmas condições que brancos, não costumam ter as mesmas oportunidades, os mesmos tratamentos. Enfim, há muitos desafios a serem enfrentados quando se discute relações raciais, mas a experiência tem revelado que, de fato, esta é uma genuína experiência de formação política,
pois, como discutiremos adiante, esse tipo de curso tem servido como potente mobilizador de forças de emancipação e libertação. No que diz respeito a discutir relações raciais num espaço como o movimento sindical, onde o lema fundamental é a luta contra a opressão de classes, o debate ganha outras peculiaridades. As pessoas que se consideram progressistas ou de esquerda têm uma forma particular de explicitar seu racismo ou sua omissão diante do racismo. Frequentemente têm um tipo de autoconceito que não lhes permite enxergar em si próprias traços de convivência, nem sempre pacata, com privilégio racial e de cumplicidade com um sistema que marginaliza e viola os direitos de outros grupos. O debate em torno da discriminação racial só é aceito se o foco estiver sobre o negro. Caso o debate envolva as relações raciais e, consequentemente, o branco, prontamente o debate é tido como alienado, que desconsidera questões macros, como o neoliberalismo, a classe, etc. E tudo passa a ser considerado como a expressão de um racismo às avessas. Há, de fato, uma grande diferença entre enfrentar o debate em torno da opressão de classe e a de raça. Por essa razão, tomaremos os cursos ministrados no movimento sindical como mola mestra para algumas reflexões. Esse artigo aqui da Maria Aparecida Silva Bento vai trazer a discussão em torno de cursos especificamente voltados para a branquitude, para a questão das relações raciais e uma responsabilização da branquitude. E com esse material aqui, eu considero super importante conversarmos nos nossos grupos, nas nossas comunidades, a respeito dessas questões que nos tocam diretamente. E por isso, até mesmo movimentos progressistas podem e estão se utilizando dessas pautas antirracistas ou até mesmo feministas para se promoverem, para promoverem os seus próprios movimentos e se deslocarem da posição de racistas, para que o racista seja sempre o outro e não eles próprios, para que não haja responsabilização pelos próprios preconceitos. Fica aqui a dica da leitura da semana, com muita reflexão. Curta, compartilhe, comente e vamos espalhar conhecimento por onde passamos. Um grande abraço e até a próxima, pessoal.